Papo Mineiro, hoje numa prosa de comércio exterior, com o administrador Arthur Pimentel, especialista em comércio exterior, de bens e serviços, pós-graduado em docência superior e engenharia de petróleo e gás. Ele é o atual presidente do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia, Hernando. É um prazer, uma honra estar aqui com você para falar um pouquinho aí da nossa trajetória, falar um pouquinho da Associação de Comércio Exterior do Brasil, né? Eu sou presidente e presidente do Conselho de Administração. Estou à disposição. Muito bom, e às vezes muita gente não conhece a AEB, né? E nada conhecer de uma pessoa que é especialista no comércio exterior como você, né? Isso é muito importante. Tá bom? Então vamos aí. Quilômetros, né? Onde é que você nasceu? Você é mineiro? Oi? Ah, meu Deus do céu. Alô? Oi. Estou ouvindo, pode falar. Não, você fez uma pergunta que não consegui, porque não consegui ouvir. Você fez uma pergunta? Pausou aí. Não sei por quê. A internet aqui tá boa. Estava escutando? Acho que a sua imagem está congelada para mim, Hernani. Voltou o som agora. Ah, meu Deus do céu. Já começou pausando, hein? A internet está baixa aí. Está com um pontinho a menos só, mas estava boa até agora. Mas vamos tentar. Podemos começar, então? Vamos tentar. Mas vamos lá. Então, explica para nós aí onde é que você nasceu, como é que foi essa trajetória, né, dentro do comércio exterior. Eu nasci em Salvador, lá em 1900 antigamente, 1951. Meu pai era da... Então, eu vivi minha infância entre Salvador e Rio de Janeiro. Meu pai era da Petrobras, estava trabalhando na refinaria de Mataripe, estava trabalhando aqui na Reduc, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, eu vivia de avião com ele, ele levava a família, mudava de colégio 2, às vezes 3 vezes por ano, mas é assim. Aí tocamos e tal. Cheguei nos estudos superiores, como você já relatou, e comecei a infelizmente, ver que meu caminho não era o chão da engenharia. Era mais o terreno do comércio internacional, né? Comércio exterior. Fiz um concurso em 1973 para o Banco do Brasil e trabalhei um ano, onde hoje é o Centro Cultural Banco do Brasil. E em 74, 75, meados, eu fui convidado para ir para a CACEX, a então Carteira de Comércio Exterior, que era uma unidade do Banco do Brasil, estruturada, né, para operar com o comércio exterior brasileiro, nas importações, nas exportações, nas promoções, né, das operações. E ficamos nessa atividade da então CACEX até quando o Collor assumiu na presidência e desativou as funções da CPA, da CACEX, da Receita Federal, né, diversos outros órgãos. E fomos alocados nos ministérios existentes, sempre ministérios envolvidos com o comércio exterior brasileiro. Começamos com o MIC, Ministério da Indústria e Comércio, depois passamos para o Ministério do Comércio Exterior, depois Comércio Exterior e Turismo,
E hoje, quer dizer, até isso existiu até 2008, quando eu me aposentei enquanto diretor de operações de comércio exterior do DSEX, que fazia parte da estrutura da Secretaria de Comércio Exterior existente até hoje. Tá? Muito bem. Então, Agora, vamos contar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, né? Você falou que isso existia de uma forma até o governo Collor e depois teve que modificar. Que tipo de... O que era e o que virou? a CACEX, a CPA, eram órgãos federais, né, vinculados às suas atividades. Né? A CPA era a Comissão de Política Aduaneira, né, com as suas atividades específicas. A CACEX, com as suas atividades operacionais, na importação e na exportação. A Receita Federal cuidando da parte de fiscalização e de aduana, né, do Brasil. Né? Houve, na verdade, esses órgãos foram criados por leis, né? E, na verdade, eles não puderam ser extintos, porque no governo Collor foi criada uma portaria lá do Ministério da Zélia, desativando as funções, mas não o órgão. Né? Então, hoje, legalmente, a CACEX ainda existe, criada por lei, mas não houve outra lei. Então, tem que conviver com essa mistura legal, né? Que infelizmente existe aí, às vezes na pressa do governo tomar determinadas atitudes e ações, e não sei se é falta de cuidado jurídico, mas já passou, né? E a coisa se acomodou. Então, então era isso. Então, as funções realmente foram retiradas e o órgão desativaram, mas nós permanecemos na mesma cadeira, na mesma mesa, trabalhando, só que não era mais CACEX, era um ministério envolvido na época, que era o MIC, ou era o Ministério do Desenvolvimento, que existe até hoje. Né? Então, foram ações administrativas, claro que causou alguns desconfortos, tanto funcionais, né, quanto operacionais. Houve algumas disfunções, houve alguma quebra de continuidade em algumas operações, mas nada que, digamos assim, afetasse, né? A gente que acompanhou o antes e o depois, nada que afetasse aí o comércio exterior brasileiro. Né? Que eu sempre digo, não é governo que faz o comércio exterior. Quem faz comércio exterior é quem produz e quem exporta ou quem importa. Né? Esse é o operador do comércio exterior. Né? É verdade. Quem faz aquele governo que tenta não atrapalhar. Né? E mais ou menos sempre atrapalha, né? Mas é interessante esse tipo de coisa, né? Porque o Collor, no seu primeiro ano, foi reconhecido como o abridor, pela segunda vez, dos portos do Brasil. Isso é uma verdade, Arthur? Eu não concordo, porque a forma como foi feita foi uma forma, um modo muito atropelado. Essa é a verdade. Né? Ele não preparou, por desconhecimento ou por falta de assessoria, ele não preparou primeiro, como deve ser feito, preparar o mercado interno para abrir, né, as suas portas. Né? Como Dom João pegou a coisa mais fácil, né? Não tinha nada, não tinha fábrica, não tinha indústria formada, né? Então simplesmente vamos abrir os portos. Agora, no advento Collor, a coisa foi feita meio que abrupta, então não houve uma preparação. Então, muita gente, muito setor, muita indústria se ressentiu e, por razões óbvias, né? Um avalanche, né, de concorrências, principalmente do mercado asiático, como todos sabemos. Né? Então, isso gerou, claro que, impactos negativos, né, na produção, em todos os processos de insumo de matéria-prima, até, digamos, os fluxos, né, dos setores, da cadeia produtiva brasileira, né,
esses fluxos foram, de uma forma ou de outra, muito afetados, né? Ou por uma concorrência, digamos, até podemos fazer assim, um comparativo desleal, porque é verdade, né? As condições de um mercado chinês, de leis trabalhistas, né? Modo de produção e facilidade de insumos e outras, digamos assim, outras formas de se trabalhar, comparado à realidade brasileira, com leis trabalhistas rígidas, né? com custos operacionais. Né? Então, houve uma guerra muito forte, né? uma concorrência muito, digamos assim, desbalanceada. Né? E isso quem sofreu? Não foi o governo, claro que não. Né? O governo não produz nada. Quem sofreu foi o produtor, né? O operador, Só gasta. o importador. Né? Só gasta. É isso mesmo. Isso mesmo. Agora, Arthur, isso aconteceu lá em 1990 e depois, 5 anos depois, nós tivemos o Plano Real. Isso consertou ou ampliou uma reforma que era necessária? Olha, eu vou dizer que o Plano Real, não sou economista, mas eu acho que ele chegou talvez num momento oportuno, né? Num momento bom para a economia brasileira. Né? Eu acho que houve alguns ajustes necessários. Né? Você vê que é só comparar o tempo de existência das outras moedas antecessoras ao real, né? Para a gente ver que o real ficou uma moeda longeva, né? Ou seja, né? Comparada, né? Com o time das outras moedas. Então, algo de bom, algo de positivo foi estruturado, né? Para a economia brasileira. Né? E está aí a prova até hoje. Né? Então, claro que para o comércio exterior, né? Para as modalidades de câmbio, compra e venda internacional, sempre uma mudança de moeda sempre causa algum estrago. Né? Isso aí é normal. Mas eu acho que houve uma adaptação muito grande, e aí os sistemas, então, à época, você deve lembrar que a gente saiu, nessa época, a gente estava saindo de um sistema totalmente de papel, os formulários da guia de importação e seus diversos anexos eram um calhamaço respeitável, tá? A guia de importação, depois os formulários da guia de exportação, com seus anexos também, aditivos e tal. Então, isso, essa época, eu acho que foi uma época rica em termos digamos, de disrupção de forma de operar com o comércio exterior. A gente saiu do papel, né, datilografado, sem rasura, né, senão tinha que repetir todo o formulário, rebater, redigitar, não, redatilografar, né, tem que usar o redatilografar todo o formulário. Né? E a gente saiu para um sistema que eu muito me orgulho disso, porque eu também deu meus pitacos de participação, de cooperação. Começamos com a exportação, que era mais fácil de moldar, né? Era de uma dimensão menor. Começamos na exportação, né? Criamos aí o sistema Syscomex, que naquele tempo ainda era chamado máscara negra no computador, que já era um grande avanço, né? Operar, fazendo uma operação de exportação no computador, no seu escritório. Né? Então, criaram-se os anuentes, os órgãos de governo e os próprios operadores de comércio exterior já digitalizando, né, suas operações, digitando suas operações no computador da época, com suas tecnologias. Né? E eu digo que foi um sistema totalmente tupiniquim, que já nasceu assim vitorioso. Muitos outros governos
vieram nos procurar para saber como é que a gente fez, como é que fazia, como operava, como controlava. E aí, basicamente, a gente tinha 3 órgãos operando, que era o Banco Central, a Receita Federal e a Secretaria de Comércio Exterior. Então, a gente conseguiu ser feliz nesse avanço tecnológico da época, e depois, dentro da década de 90, a gente conseguiu ter oxigênio, dependendo, é claro, que foi muito sacrifício, porque tudo isso gerava custos financeiros, custos, né, o governo tinha que empenhar, e quem trabalhava para a gente? Qual era a agência tecnológica que trabalhava para a gente? É o SERP, que existe até hoje. O SERP é que desenvolvia com a gente todo essa novo desenho, né? Informatizado. Né? Então, foi uma nova cultura, Hernani, que se implantou e a gente teve que viajar no Brasil inteiro falando, explicando para os despachantes aduaneiros e outros anuentes que ninguém ia perder o emprego. Aquilo era apenas uma ferramenta facilitadora até para o trabalho deles, de despachantes, de operadores. Mas foi difícil a gente aculturar, né, essa nova mentalidade, essa nova cultura, de a gente ter um fluxo único de informações num sistema. Antes, o operador, o importador, o exportador, principalmente importador, ele teria que levar as mesmas informações para a SESEX, para a Receita, para o Banco Central. Né? Então, era digamos, uma caminhada. Com suor. Tá? Então, eu me lembro muito bem disso. Então, foi um avanço muito bom, porque aí canalizou numa entrada, não foi única do primeiro momento, mas foi uma entrada já consubstanciada, né? E você percebia no próprio sistema a ideia desse fluxo único de informações, que antes era totalmente pulverizada pelos órgãos, né? Tanto os órgãos de autorização quanto os órgãos auxiliares, que são os órgãos anuentes. Né? E daí a gente evoluiu. Hoje, a gente estava comentando outro dia aí com o pessoal da Receita Federal e tal, nossos amigos, companheiro de longa data, e o Siscomex está fazendo esse ano 30 anos, já é um adulto, tá? E já está tomando uma nova roupagem. Tá? Então, saímos daquele primeiro sistema, evoluímos, né, para uma LPCO, uma DUI, uma DUIMP, um catálogo de produtos. Hoje, a partir de dezembro agora, a Receita vai começar a implantar uma nova caracterização, uma nova roupagem, uma nova forma de operar, que não vai se chamar mais Siscomex, né? Vai chamar com novas designações, né? Tipo do INPE e outras mais. Né? Ou seja, é mais um avanço de alta tecnologia, né? Que a Receita está operando junto também com meus ex-colegas lá da SESEX, principalmente com o pessoal do DSEX, para aprimorar justamente. Ou seja, qual é, hoje em dia, a grande visão da Receita, que, diga-se de passagem, tem uma visão totalmente diferente daquela visão meramente fiscalizatória que a Receita tinha no passado. Hoje é uma visão muito mais de facilitação. Então, a Receita está construindo, né, uma estrutura de inteligência para cada vez mais facilitar as operações e diminuir a fiscalização, mas com segurança, porque os descaminhos, a gente sabe que existem no mundo inteiro, né? Contrabandos, descaminhos, né? Falsidade em algumas operações. Né? Então, a Receita tem que ter esse cuidado pela própria segurança do país. Né? Da mesma maneira que pode entrar um produto no lugar do outro, pode entrar uma arma camuflada de não sei o quê, algum produto químico, explosivo e uma série de outros produtos aí, né, que podem ser
ofensivos à saúde humana, né, animal e tal, e o bem-estar do país. Tá? Então, eu acho que a gente evoluiu muito nesses 30 anos. Tá? Então, esse ano de 2025, a AEB já está começando também, já combinamos essa semana, pelo menos aqui com a 7ª região administrativa e fiscal, que compõe Rio de Janeiro e Espírito Santo, a começar a falar como vai ser uma nova cultura, muitas inovações sistêmicas. O que é que a gente precisa fazer? Falar muito. Então, acho que cabe a EB, como entidade de classe totalmente horizontal, né, que tenha associado de mais diversos setores produtivos do país, cabe a nós, em parceria com a Receita e talvez até com outros órgãos, como o Sindicato de Despachantes, que estão profissionais que estão na ponta ajudando os empresários, para começar a falar. O que vai ser um catálogo de produtos? O que é isso? Isso vai ser a chave de inteligência desse novo processo. A Receita vai conseguir, através do catálogo de produtos, definir, né? Você imagina, vou dar um exemplo aqui para ficar bem caracterizado, que universo está se tratando. Por exemplo, uma determinada cadeia química, processo químico. Né? Então, tem aqueles produtos que têm as suas diversas derivações, composições de carbono, mais carbono, menos carbono. Estou só viajando um pouco na maionese. Então, isso tudo precisa ser caracterizado, Hernani. Tem que ter seu batismo próprio no sistema, senão o sistema não reconhece. O sistema, por mais inteligente que seja, tem que ser alimentado por nós. Tá? Então, toda essa nova inteligência, essa nova alimentação de insumos, matérias-primas, produtos a importar, a exportar, tem que ser bem caracterizado para poder facilitar até uma possível inserção de uma inteligência comercial nessa nova sistemática. Porque ninguém está livre mais hoje em dia da inteligência comercial. Está em todos os setores. E a gente precisa dela, mas desde que é alimentada pelo homem. Tá? Então, eu acho que, de um lado, é preocupante porque a mudança vai ser muito, repito, a palavra mais forte é disruptiva. Essa é uma palavra bem significativa para o que vai acontecer com o sistema de comércio exterior brasileiro. Tá? É muito forte e a gente precisa falar, rodar o Brasil inteiro falando que os empresários, até a própria Receita fala que alguns pontos ainda não estão muito bem definidos, face à grandeza da mudança. Tá? Muito bem, Arthur. E a nós trabalhar juntos. Eu te pergunto, Arthur, porque muitos falam que o empresário brasileiro é pouco ousado na exportação. Até parece que ele tem preguiça da exportação. Por outro lado, nós sabemos que nós temos um Estado muito burocrático, que precisa de reformas, principalmente a reforma tributária. Né? Então, o que prejudica mais? Essa burocracia, com essa reforma que tem uma necessidade de ser cumprida, porque se nós tivemos em Confidência Mineira, lá atrás, por causa de 1/5, hoje são 2/5. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Então, como é que é isso? Como é que você vê esse papel aí? Eu vou te resumir em 2 palavras, mas depois eu explico. Tudo isso, eu acho que é consequência dessa DUI, significa Custo Brasil. O famigerado Custo Brasil que os empresários carregam as costas. Porque Custo Brasil não afeta o governo. O governo não opera, o governo não produz, o governo não vende. Nem pode até comprar para uso próprio e tal, para suas atividades. Mas é assim, não tem atividade de comércio exterior. Então, por isso que a gente sempre fala, faz bem meu ex-ministro Furlan já falava, faz bem aquele governo
sendo inteligente, fazer de tudo para não atrapalhar. Já está fazendo muito bem em não atrapalhar, né? Não complicar, né? A vida do empresário. Mas não é o que a gente vê. Infelizmente, não é, porque às vezes entram pessoas no governo preparadas, como a gente sabe que tem uma bagagem, e tem outras apenas por cargo político, estão ali, não sabe nem o que é infelizmente, uma equaçãozinha simples da economia. Né? Então esse dueto aí, custo Brasil, que a gente vai lá no município onde está a fábrica do seu Joaquim, do seu Manuel, né? Uma pequena fábrica, né? Produtora de determinado insumo ou matéria-prima, um produto final, que faz o sacrifício de permanecer vivo durante anos, de ter a sua obrigação social de manter funcionários, colaboradores, né? De se aventurar até ao mercado externo. Aí você falou uma verdade. Tem uma fama de o brasileiro não gosta de exportação, tem aquele receio, o mundo lá fora é um desconhecido, é um bicho-papão, em certa parte, é pura verdade. Né? Mas, e tem outro lado da história, é o seguinte, alguns países vivem exclusivamente do mercado externo, porque o seu mercado interno é ínfimo, é irrisório. Eles não conseguiriam viver no seu mercado interno. Já o Brasil, não. O Brasil continental, né? Tem um grande mercado interno e há uma filosofia até compreensível de alguns empresários que falam, não, eu estou tão bem aqui vendendo para o mercado interno, por que eu vou me aventurar lá fora? Né? Só que a gente já tem uma outra visão. Eu acho que se aventurar lá fora, construir uma linha de produção diferenciada no seu chão de fábrica para atender exigências específicas de qualidade, de uma série de fatores do mercado externo, quando ele consegue alcançar, né? Isso já traz uma independência muito grande para esse desbravador, né? Que tinha receio do mercado externo, e quando ele vai de uma forma profissional, que exportação, mercado exterior e mercado internacional não é para amadores. Tem uma série de obstáculos, né? Desde de cuidados, como eu falei, de qualidade, cor, cultura e tal, para jogar seu produto lá fora. Tem toda a dificuldade logística, de caminhos, de rotas, né? De modais de transporte, de enfrentamento de culturas diferentes, de modos de ver o produto diferente. Antigamente, a gente falava muito com pequenos empresários, falava, olha, cuidado com a cor no continente asiático. Né? A gente gosta muito do amarelo, gosta muito do branco, mas cuidado com essas cores em chão asiático, porque a cultura é diferente. Eles gostam de vermelho. Eles gostam de vermelho. E eu também gosto. E nosso estado tem a bandeira vermelha, branca e vermelha. Né? Isso aí. Então é muito interessante essa, vamos dizer assim, coincidência, entre aspas. Um é um triângulo, o outro é uma bola. Isso. Isso mesmo. Então, Hernani, então é um arsenal de cuidados, né? É um instante, né, de saberes, de conhecimentos adquiridos para você botar o pé lá fora. Né? Não é tal. O Sebrae faz um trabalho bonito, Sim. de capacitação empresarial, né? Com seus cursos e tal, faz viagens, arruma, organiza missões outbound, missões inbound, trazendo representantes possíveis interessados, né, em produtos brasileiros para cá, leva brasileiros lá para fora. A Apex também faz o trabalho dela. Até o Itamaraty, dentro de determinadas condições, também ajuda, né, a fazer esse trabalho. Mas por isso que eu comecei
esse tema, com essas duas palavras, custo Brasil. E tudo isso, todo esse esforço pode ir por água abaixo por essas duas palavras, custo Brasil, porque isso pode acabar, né, com todo um processo produtivo, toda uma formação de preço, toda uma possível, um ganho, um possível ganho econômico, ganho financeiro nessas operações. Então, aí você lembrou bem, aí já fez um elo com a reforma tributária. É outro assunto que a AEB está trabalhando muito de perto no Senado, no Congresso, de modo geral. Estamos participando das oitivas lá, das reuniões, né, que estão tratando, né, com os senadores e deputados sobre essa temática. Já estamos, eu diria que a AEB já avançou na confiança, está sendo chamada para opinar, né, e construir até emendas, porque a reforma tributária já está chegando no nível agora da construção das emendas, né, da parte de legislação que vai realmente funcionar no mercado. Tá? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Isso é importante, muito importante. Eu quero comentar com você também, Arthur, dois detalhes que, de repente, você não é tão especialista, mas você está dentro de um universo que tudo isso um influi com o outro, né? O primeiro deles é o seguinte: o Salim Matar passou pelo governo federal e descobriu lá praticamente 500 estatais que não fazem nada, que estão lá com cabide de emprego. Isso deveria ser uma prioridade de eliminar isso. Isso ia ser uma boa economia. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, você sabe muito bem que a gente atua no turismo de negócio, no turismo de eventos, né? E a gente percebe que isso crescente no Brasil. Todo mundo quer vir ao Brasil. Muitos congressos mundiais querem vir ao Brasil. Antigamente era só Rio de Janeiro, depois passou um pouco para São Paulo, e agora tem sobrado muito para Belo Horizonte, né? Porque começaram a perceber que Belo Horizonte tem uma cidade interessante, uma cidade nova, uma cidade também de inovação tecnológica, com vários aspectos, não vou entrar em detalhe aqui. Então, nós começamos a fazer uma promoção turística maior, né? Com um governo que apoia isso, com um secretário que é muito dinâmico, né? Então, a gente tem que sempre ser grato a essas situações. De repente, nós descobrimos o quê? Às vezes, fazer para uma promoção de cachaça, de café, de queijo, de azeite, de vinho, não tinha como exportar isso. Então, primeiro teve que dar um retrocesso dessa para começar a resolver isso legalmente, para poder, falava-se tanto na comida, na gastronomia mineira, nada podia sair. Né? Então, assim, umas coisas que a gente, às vezes, que é leigo, né? Mais ou menos leigo, a gente, assim, fala assim, é muita coisa que precisa ser feita. Você concorda, Arthur? Perfeitamente. Você tem uma visão muito, muito estratégica, muito boa. Você falou aí do peso da máquina estatal. Isso, para mim, é uma doença de difícil cura, porque nem todo mundo tem a mesma visão de Estado. A maioria dos dirigentes tem aquela visão de governo, do seu governo, do seu período. Né? É igual aquele pequeno prefeito do interior que fez a ponte, acabou o mandato dele, entrou outro, ele destrói a ponte, porque a ponte foi feita pelo outro concorrente dele, né? O outro adversário dele. Essa visão míope que realmente está entranhada no Brasil. Isso eu falo assim com muita dor no coração, porque se não fosse o peso da máquina estatal e seu custo, que eu não gosto nem de falar dos números, dos trilhões, não, é um absurdo. Né? Ontem eu recebi uma coisa, presidente da República, vice-presidente, aí vai, Senado, aquela tal, judiciário, legislativo, aí vai para o município, prefeito, vice-prefeito, rapaz, isso aí é incomensurável, é um negócio que ninguém acredita, se a gente pegar isso e colocar lá fora.
Precisar botar um tremendo de um outdoor lá fora com isso, tu vai dizer, não, isso aí é o Arthur chutou, tá maluco e tal. Mas isso é uma grande verdade, que eu acho, infelizmente, eu tenho uma visão assim muito pessimista. Enquanto não mudar de visão de governo para visão de Estado, nação, de longo prazo, projetos de longo prazo, projetos permanentes, projetos longevos, que é para a nação progredir, não vamos sair disso. Tá? E aí você atrelou essa preocupação, e eu vejo isso com muita inteligência, com o setor de turismo. Você pensou, é um setor, é outra atividade que eu gosto de relatar, que eu também participei desde o início, foi a criação de uma ferramenta, infelizmente, por visões outras, acharam que a ferramenta estava duplicada com outras ferramentas, que não é verdade. É o Ciscoserve, que foi uma ferramenta, chama de sistema, mas era uma ferramenta facilitadora, aglutinadora de inteligência comercial. A gente, que eu digo a gente que era lá da CSEX, a gente ia fazer isso sozinho. Infelizmente, somos o primo pobre da família, tá? E precisamos da ajuda da Receita Federal. Receita Federal entrou para ajudar e aí colocou na visão dele, olha, é multa, quem não cumprir, porque é obrigação acessória, não cumprir vai ter multa, tá? E o mercado se desgastou e aí começou a buzinar nos dirigentes, né, nos governantes, e houve por bem, alguém houve por bem, digamos, desativar também as funções dessa ferramenta, que para mim eram maiores do que possíveis multas e tal. Eu, no meu entender, deveria ter começado com a função educativa, que é uma cultura nova, cultura de serviços, Hernani, é uma cultura super nova no país. O mundo moderno gira em torno de operações de serviços. As operações de mercadorias, aquelas operações tangíveis, que tem peso, que tem chão de fábrica, que tem parafuso, que tem máquina, que tem isso, é apenas consequência. Essas operações são consequência de um grande contrato primário de serviço. É assim que funciona no mundo moderno. Primeiro acontecem as negociações de serviços e atrelada a essas, digamos, esses parâmetros estão as operações de tangíveis, as mercadorias. Bom, aí você tocou no assunto turismo. Eu trabalhei muito com isso quando me aposentei. Também estava no auge aí digamos assim, da disseminação dessa cultura de serviço. Eu rodei o Brasil inteiro também, falando dessa importância, dando consultoria, falando para o governo da importância disso aí. Então, o primeiro, tocar nesse ponto que é o turismo. Saiba você deve saber muito bem, mas é um conhecimento empírico, ou seja, não está claro para o mercado brasileiro. Você sabe que hotelaria, serviços de hospedagem, serviços de comestíveis, restaurantes, bares e tal, né? Essa operação de venda de um sanduíche, de um botequim para um gringo, é uma exportação de serviço. Ao você acolher um gringo aqui no país, né? Você está acolhendo, e você, ao prestar algum tipo de serviço, vamos dar o exemplo da hotelaria, né? Isso tudo era computado nessa ferramenta. Então, a gente tinha todo esse panorama que a gente podia construir uma inteligência comercial, até para ajudar o Itamaraty, ajudar o governo federal nas suas andanças pelo mundo. Para quê? Para dizer, olha aqui, nós estamos formando, esse setor está muito forte, isso aqui é interessante. Né? E o Brasil, com a nossa costa, com cidades como você citou muito bem, Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado como um todo, potencial de artesanato, de produto, de alimentos e tal. Tá? Isso a gente perde essa inteligência, porque não tem onde reunir. E
de um modo, uma visão assim, muito errada, o governo tomou a atitude de desativar essa ferramenta, o Sisconserve, por conta de uma ficha de câmbio do Banco Central, dizendo que a ficha já continha todas as informações. É um erro assim brutal. É uma ignorância do que está falando. Tá? A palavra é essa, né? A palavra é essa, ignorância, né? Ignorância, total, total, total. Eu não vou medir palavra agora para dizer que não é ignorância. Não, aqui não precisa ter, aqui não tem censura, então a gente pode falar para a palavra correta mesmo. Agora, Arthur, nós já passamos um pouco do tempo, porque está tão bom, tão bem esclarecido por você algumas coisas. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final. Muito bom. Olha só, é sempre bom a gente ter uma oportunidade de falar. Eu falaria para pessoas como você, Hernani, que são pessoas-chave nessa disseminação de vários tipos de informação. Eu vejo pelas suas entrevistas, né, a variedade que você toma, né, esse leque de informações que você traz para um público. Isso é muito importante. Então, pessoas, eu chamo de você uma pessoa-chave, né, em todo esse contexto. E trazendo essa sua experiência para a minha pequena experiência, que é na área de comércio exterior, né, eu diria que a gente precisa construir esses elos que você constrói aí, só que de uma forma muito dinâmica, muito ampla, muito horizontal. E é isso que a EB está tentando fazer, né? Criar esses links, criar essas alternativas, criar caminhos, né? Ouvir é a coisa que você faz o dia inteiro. Ouvir associados, ouvir o público, escutar, perceber o que está acontecendo no mundo. Né? É guerra no Oriente Médio, é isso, é conflito lá na Ásia. A gente precisa perceber isso tudo, porque isso tudo vai, de uma forma ou de outra, alguns causam oportunidades e outros causam dificuldades, né, para as nossas operações de comércio exterior. Né? Mas eu digo que o Brasil, eu sou otimista agora com o Brasil. Nós somos teimosos. Baiano, carioca, gaúcho, mineiro, então, né? É aquela teimosia aguerrida que a gente precisa dar continuidade às ações, né? Ao querer fazer, ou melhor, desejar fazer. Desejar é melhor do que querer. Com isso, eu acho que eu encerro aqui a nossa conversa de hoje. Olha, foi muito bom, Arthur, excelente. Nós vamos ter outros papos, viu? Nós vamos ter outros papos, que foi excelente, muito esclarecedor, muito dinâmico, assim, direto, claro, objetivo, isso que é importante na vida, né? E como diz na música, né? Viver é melhor que sonhar. Não é verdade? Muito obrigado, viu? Fico muito satisfeito. Obrigado. Um grande abraço para você. Igualmente, saúde e paz. Então, tivemos aí uma aula, né, gente? Uma aula, um esclarecimento muito interessante, de um especialista, de uma pessoa que tem uma experiência vastíssima em vários setores, e principalmente nesse setor, comércio exterior, que o nosso país precisa encarar de forma bem clara, como diz ele, que seja um planejamento de Estado e não de governo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.